Pod Saúde, com Claudete Troiano. Olá, que bom esse encontro mais uma vez com vocês, aqui com o nosso Pod Saúde. Aliás, avisa quem você conhece aí, amigos mais próximos, vai no cabeleireiro, comenta na porta de escola, me ajuda aí, vai. É Pod Saúde com Claudete Troiano. No YouTube você se inscreve assim, Pod Saúde com Claudete Troiano, tá bom? Que é gravado aqui na Frame, que é uma das maiores produtoras aqui de São Paulo, uma produtora excelente, com direção do Hélio Silliman e com carinho de muita gente, né, que gosta desse trabalho, como a Estrelízia Flores, que todas as semanas manda flores lindas aqui. Muito obrigada, Serginho. Se você também quiser e é de bom tom presentear com flores, é @estreliziaflores, tá? Quero agradecer a Gregory, mais uma vez me vestindo para esse Pod Saúde. As bijus que eu uso hoje, os acessórios, aliás, bem bonitos, da Estela Geromini. E agora, antes de apresentar o meu convidado, eu já vou dar uma boa notícia para ele. Doutor Rui Mercúrio, alegria muito grande vê-lo aqui. E essa caneca, ó, depois você vai levar, tá bom? Oh, que bom. Você gosta do quê? Café, chocolate, chazinho? Água de coco. Água de coco? Chá. Ah, tudo dá para tomar nela, você vai falar assim, olha que legal, ó, minha Pod amiga. Saúde. Pod Saúde, Claudete faz propaganda. Vou dar duas, aí você leva uma pro consultório. Bom, eu quero agradecer então, porque é uma turma muito legal, o N super obrigada, @WS Adesivos. E eles fazem brindes, mais de 3.000 coisas diferentes para você presentear, né? Seus pacientes, seus parceiros, quem você gosta. Vale a pena dar uma entrada lá, @WS Adesivos. E vamos começar então falando sobre o assunto deste Pod Saúde. Uma pergunta, você sente dor nas costas? Fica tranquilo, você não está sozinho. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, 85% da população do mundo sofre ou ainda vai sofrer, não é praga não, hein? É fato, ou sofre ou vai sofrer desse mal. A dor nas costas é a quinta razão mais comum que leva pessoas ao médico em todo o mundo. Rotina agitada, má postura, excesso de peso, sedentarismo são algumas das principais causas para as temidas dores nas costas que prejudicam a nossa qualidade de vida, prejudicam muito mais do que qualidade de vida, porque representa um impacto econômico importante na sociedade. E se você pensa que a grande culpada é a coluna vertebral, hoje você vai descobrir que nem sempre. Pode ser ela? Pode sim, mas nem sempre. É por isso que está no Pod Saúde de hoje, Dr. Rui Mercúrio, médico graduado pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, com título de especialista em ortopedia e traumatologia pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. É também cirurgião de coluna vertebral, exerce clínica da dor do sistema musculoesquelético na capital paulista e já atendeu mais de 48 mil pacientes. Ele tem 4 livros editados e muito para nos ensinar. Olá, doutor. Obrigada pela presença. Olá a todos. Me fale primeiro dos livros. Que livros são? Olha, eu tenho um livro chamado O que você deve saber sobre coluna vertebral. É um livro que... É para leigo? É para leigo, isso. O que você deve saber sobre coluna vertebral. Eu tenho outro livro escrito assim, Dor nas costas nunca mais. Ai, Deus queira, meu Deus, eu quero. E depois tem um livro sobre curas, né? Sobre curas, problema de cura, né? Cura é uma palavra muito pequena, mas de grande significado, responsabilidade. Mas a cura é ligada a alguma religião, ligada a Deus, ligada a alguma coisa? Eu falo sobre tudo, porque quando você fala sobre cura, envolve ciência médica, envolve cura religiosa, entende? Curas mentais, curas espirituais, cura espontânea, enfim, várias tudo curas. Sobre cura. Tudo Deve sobre ser cura. muito É um livro, interessante. é muito interessante esse livro. E é isso aí, entende? E são 48 mil pacientes. Que eu atendi, com sim. Quantos anos de profissão? Eu estou fazendo 48 anos
48 anos de profissão nessa especialidade. Nossa, é bastante Nessa tempo, hein? especialidade. Eu digo que eu não trabalho, eu me divirto. Por quê? Porque a minha clínica é muito dinâmica. Muito dinâmica. Interativa. E eu atendo jovens, adolescentes, pessoas de mais idade. Quer dizer, entendeu? todo mundo pode estar ferrado. Mas lá é um desfilar de queixas e dores. Ó, o que me alegra é saber, não, nada contra, né, coitadinho dos jovens, mas que até jovem tem. Muito, que não é um problema relacionado só à idade. E Não. com esse negócio de telefone celular e computador, Nossa, a minha pescoço clínica de fora jovens cresceu muito. Bendita internet, senhor. Cresceu muito. Rejuvenesceu. Doutor Rui, bom, você disse que tem um livro que fala sobre a coluna vertebral. Para que serve a nossa coluna? O que é a nossa coluna? A nossa coluna, querida, ela é o teu cartão de visitas. É o teu eu, né? É? A tua presença, né? Tua presença. Nossa, eu nunca tinha pensado na minha coluna teu desse jeito. visual, teu eixo, né, É principal. verdade. É teu visual. Olha o eu, né? Você olha no espelho e fala, olha eu lá. A Entende? coluna que me mantém aqui. O tórax, o abdômen, os membros, cabeça. Ela sustenta tudo. Sustenta tudo. Né? Tem o provérbio hindu que diz assim, se a tua coluna vai bem, você vai bem. Se a tua coluna vai mal, você vai mal. E é verdade? É verdade. E os americanos têm uma expressão muito interessante. Quando eles querem dizer que uma coisa é muito importante, eles falam, this is the backbone. Ou seja, esse é o osso das costas, que é a coluna. Nós falamos diferente, falamos, isso é a espinha dorsal. A espinha dorsal. Espinha dorsal, também chamada espinha Então, dorsal. a coluna é Quer dizer que se ela vai bem, tá Você tudo vai bem. bem. Se ela vai mal, tá tudo mal. E o que determina isso daí? Antes disso, quais as funções da coluna? Você diz que ela segura o meu eu, ela segura Isso. todo o esqueleto. Bom, a coluna é formada de unidades ósseas, chamadas vértebras, que se sucedem no sentido crânio-caudal, intercalada por discos, cartilagens intervertebrais. E desses espaços surgem pares de raízes nervosas que inervam o corpo todo. Entende? Se você tem uma dor no pescoço, uma dor no peito, uma dor nas costas, alguma raiz está envolvida nisso. Perna, pode ser da coluna. Ciática. O nervo ciático é o Passa maior ali. nervo do corpo. Todas as funções da perna, o nervo ciático está presente. Força, sensibilidade, movimento, entendeu? Tudo sai da coluna. Nervo ciático. E o cérebro, a cabeça? A cabeça é o sistema nervoso central. O central que Mas manda... passa aqui também. É a usina. É a usina, o central. Energia, entendeu? E temos um sistema nervoso chamado automático, autônomo. Teu coração está batendo e você não está percebendo. É automático. Né? Tá certo. Automático. Então, o sistema nervoso é fantástico, juntamente com o sistema endócrino das glândulas. E né? tudo passa pela coluna? A coluna tem tudo a ver com isso. Tudo. Porque as funções saem tudo de lá. Então a você ordem. diria, doutor, que qualquer dor no corpo e até problemas no cérebro podem ter a ver com a coluna vertebral. Nós temos 12 pares de Então nervos. ela é poderosa mesmo. Poderosa. Nós temos 12 pares de nervos cranianos. Cranianos. Os olhos, nervo óptico, ouvido, paladar, crânio. Depois nós temos pares da coluna cervical até o cóccix, lá embaixo. Tudo em pares. E eles são os comandantes de você, do teu corpo. Entende? Manda tudo e sai tudo da coluna. São o quê? Músculos, pares? Não, pares de nervos. Nervos pares. Nervos. Tem, as dores podem ter origem. Músculo e tendão. Por exemplo, fibromialgia. Você já ouviu falar de fibro? Já dizem que dói tudo Dói e muito. você não consegue nem determinar o que está doendo. Isso mesmo, fibromialgia. Depois de articulação, por exemplo, joelhos, quadril, ombros, joelho, articulação. Finalmente, são as nevralgias. Pra você saber o que é uma nevralgia? É a dor de dente. Só que no dente é por exposição do nervo. E a maior parte das nevralgias são por compressão. Nossa. Então nós vamos falar Vou sobre... precisar de 10. Pode Vamos ser. falar hoje de 2 vilões da vida. Ah. 2 vilões que te martirizam todos os dias da sua vida. 2 vilões. Posso falar deles? Pode. O primeiro vilão da vida se chama medo. O que é o medo? Preocupação, ansiedade, depressão, inveja, ciúme, ambição desenfreada.
E Mas não pode ser um alerta também, o medo? Porque é Sim, um medo defesa. que não deixa eu quebrar a cara, às vezes. defesa. É, Defesa. defesa. Mas o medo, querido, é o pai e a mãe das doenças psicossomáticas, que são as doenças das suas emoções. E elas afetam a nossa coluna também? A Ou a co- nossa coluna afeta? Uma afeta a outra. Tá. Uma afeta a outra. Aí é briga feia. A briga feia. Agora, o outro vilão, agora que vem o físico. Tá. O outro vilão, você nem imagina quem seja. Não. É o vilão que deixa nós velhos. O vilão? Sabe, o vilão se chama força da gravidade. A força da gravidade te esmaga 24 horas por dia. Entende? Varizes, hemorroidas, rugas, peitoral caído. Ah, Força da gravidade. me E vai- sinto esmagada, meu E Deus. vai se esmagando. E vai diminuindo de tamanho, além de tudo. Desnivela os ombros, desnivela a bacia, as rugas, sabe? Força da gravidade. Tudo pra baixo. Tudo para baixo, que dá a cara da velhice. Que dá a cara da velhice. Por que que Tem uma coisa que sobe. exercício de alongamento? Não. Uma única coisa que sobe quando tudo cai, quando você vai ficando velho. A gengiva. Não é verdade? É a única coisa. Ela sobe, o sorriso. De uma Você forma. aparece muito quando você é jovem, é uma coisa boa. Mas- A única que sobe, o resto Odete, tudo cai. veja, em termos de coluna vertebral, né, o diagnóstico que eu mais faço se chama, tão simples, ó, deformidade. Meu Você vai se deformando. Ou seja, uma metade do seu corpo vai ficando diferente da outra. Por isso vem, De fato? por isso vem a bengala. Você perde o equilíbrio. Entendeu? Você perde o equilíbrio. Porque um peso da sua metade fica diferente da outra. Não, falando sério, é pela força da gravidade que isso te ocorre? pula para baixo. E se você pega 10 quilos e você pesa 60, você está pegando 70, uma força de 70 quilos te empurrando para baixo. E vai te esmagando. Quando você é muito jovem, você pega um peso, você faz isso. Quando você solta, volta. Mas com o tempo, fica um resíduo de compressão que vai se somando. E eu digo assim, um dia a casa cai. E cai. E é por isso que às vezes pessoas de mais idade pegam peso e caem. Sim, e está desequilibrado, entende? Eu atendo na minha clínica gente que vem apoiada nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muleta, Com que idade, ou doutor? com andador ou com cadeira de rodas. Em geral, acima dos 60, 70 anos já começa. E é uma progressão. E quanto mais se vive, hoje se vive mais, Mais Mais você estará pior. sujeito à força Mais da gravidade. piora. Entendeu? Agora, é folclore, né? No mundo inteiro. Ah, isso é da idade. É assim mesmo, entende? Veja, nós temos que viver com qualidade. sim, senão Qualidade. não adianta viver muito. Educação alimentar, educação física e educação o quê? Emocional. Nossas emoções... E o peso é tão importante assim, na coluna, na velhice, nas muito, doenças. Muito importante, muito. Quem vai tratar comigo, eu digo, olha, eu não vou te pedir nada. Você quer ficar bem, quer melhorar a cada dia? Primeiro, a tua parte é a seguinte, não carregar peso e não sofrer impactos. Que tipo de impacto? Impacto, por exemplo, motocross, por exemplo, danças com impacto, entendeu? Coisas que façam isso, né? Compressão. Jogava bola, vai jogar bocha, mas não se mete em impacto, é isso? Entende? Existe uma ginástica de alto impacto, existem essas Existe, coisas, e as pessoas praticam. E o impacto é prejudicial nessa Muito fase? prejudicial. Vê essas meninas que fazem alterofilismo. Muito. Elas nem terminaram o crescimento, e elas levantam pesos absurdos, entende? Outro dia uma dessas mexicanas morreu. Morreu carregando um peso absurdo, entendeu? Esmaga toda a coluna. E se faz isso e ainda toma alguns suplementos ou coisas até proibidas para melhorar a performance? Piora? Na verdade, esses anabolizantes, né, eles não são muito católicos, não. É melhor não? É melhor não, entende? Para a coluna e para as outras E para coisas, outras os coisas outros músculos e tal. também. Agora, são os nossos músculos que sustentam a nossa coluna? Sim, são os cabos de aço. Tá. E se o cabo de aço está fraco, a coluna desaba. E para fortalecer os cabos de aço, o que a pessoa deveria fazer desde a mais tenra idade, assim, que seja um compromisso para o futuro? Então veja você, ó, na coluna dorsal, chamada torácica, nós temos as costelas. Sim.
As costelas são bons apoios para a coluna. Mas na lombar não temos apoio nenhum. Nada? Nós temos só abdominal e mais os músculos paravertebrais. E se a barriga fica flácida e cresce? A maioria das pessoas, a grande maioria, tem barriga flácida. Então a coluna joga, ela joga. Isso, Claudete, explica que a pessoa fala assim às vezes, tem dia que eu passo bem, tem dia que eu passo mal. Então, como a coluna joga, se ela está melhor alinhada, é o céu. Se ela sai do alinhamento, é o inferno. É o inferno. Muita dor. E é tão interessante que fala, só dói a perna direita. Aí o outro que chega, só dói a perna esquerda. Você entendeu a minha clínica? Como é? Uma dor no quadril, então, pode ser da coluna também? Pode ser da coluna e do quadril, da articulação coxofemoral, por desgaste. Por desgaste. E se o quadril desgaste, com a idade a gente vê isso, né, doutor? A necessidade de colocação de uma prótese e tudo, tem menos apoio ainda nessa parte lombar, eu acredito. Sim. O presidente Lula operou o quadril, o antigo atleta, o Pelé também operou, e não foi bem sucedido, né? Verdade. Não foi bem sucedido. Então, há um desgaste. E eu brinco às vezes com os pacientes e falo, teu quadril esquerdo tá bom, o direito tá gasto. Não nasceram no mesmo dia? que coisa é essa? Por que um tá desgaste e eu não? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu me fiz essa pergunta. Porque assim, nos destros, sem você perceber, quem escreve com a mão direita, né, tem uma tendência a gastar mais o lado direito. Porque nos destros a coluna cai um pouco para a direita. Cai um pouco para a direita. Tá. Eu quando examino um paciente, eu digo, você é canhoto? Você já sabe para que lado está caindo. Ele fala, como você sabe? Eu falei, a coluna desvia de um jeito do canhoto e desvia de outro no destro. Porque acaba usando mais o lado esquerdo. Isso, entende? Do que o lado direito. E aí, por exemplo, pinça mais os nervos do lado direito. Pega só a perna direita. Dói só a perna direita. Não de só quem dói. é canhoto? Quem é canhoto. É o outro lado. Não, veja, isso não é uma regra absolutamente matemática. Mas é a explicação que tem. Se eu puser você em duas balanças, veja, duas balanças iguais. Você pisa numa e pisa noutra. Você pesa 60 quilos, não dá 30 e 30. Não? Não. Sempre vai pesar dá mais 35 e 25. Nossa, que descontrole, tá parecendo pneu de carro. Por isso que gasta mais um lado. Gasta o lado mais que peso. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Isso aí é física, engenharia. Engenharia. Eu digo aos pacientes, você vem no médico, mas seu problema é de engenharia. Não posso fazer nada, passa no borracheiro lá que o negócio tá feio. Doutor, quais são os principais problemas da coluna, doenças da coluna? Da coluna? A maior de todas, a campeã, se chama dor ciática. Dor ciática. A que mais afeta as pessoas. É a segunda dor mais frequente. O que é o ciático? O ciático é um nervo calibroso importante que se forma das últimas raízes lombares. Tá. E percorre toda a perna. Lá no fim das costas. Vai até a sola do pé, lá embaixo. Lá embaixo. E eu tenho dois, um de cada lado? Um par. Um de cada lado, entendeu? Eles são os comandantes das nossas pernas. E o que pode acontecer com o ciático? Em geral, Claudete, 90% das vezes, se chama compressão. Essa é a palavra-chave. Pelo quê? Pela força da gravidade. Lá vem ela. Esmaga os discos lombares, pinça o nervo. Então, se você está falando isso, doutor, me leva a pensar que o alongamento é muito importante. O alongamento é uma bênção. É uma bênção. Nós fazemos em nossa clínica alongamentos e exercícios chamados antigravitacionais. E como que é isso? Bom. Meu Deus do céu, você vai ter que gravar um vídeo lá e mandar pra gente colocar aqui no ar. Vou lá que gravar esse vídeo. O que é isso? Isso é o seguinte, Claudete, é uma tentativa de descompressão, de alongar. Puxar a pessoa? Isso, e ela crescer de altura. Você tá brincando, eu vou lá. Cresce? Cresce. Veja, não é que cresce... Volta a ter altura. Isso, se tinha uma altura maior. Então, Outro dia eu fui no médico e eu falei, minha altura, falou, não é isso não, acabou comigo, que já não é grande coisa. Eu falei, como assim não é isso? Falou, não, tem 2 centímetros a menos. Eu falei, não é possível, já era pouco, você tá me dizendo que eu diminuí? Diminuiu. Eu mesmo. Todo mundo diminui. Menos os astronautas.
Por quê? Os Por astronautas, causa da força quando da sai gravidade. da força da gravidade, que eles voltam da missão espacial, 2, 3 centímetros a mais de altura. Nossa, meu Deus, só se eu for para a Lua, então. Ou Você para a entendeu? clínica do doutor, acho que é mais fácil. 24 horas por dia. Mas o que é isso? É que nem é um gancho que puxa a gente para cima, puxa a gente para baixo, estica a gente? O que é esse Não, exercício? a força da gravidade, ela vai te pressionando. Não, sim, eu sei. O teu exercício que volta a ter Isso. a... Ó, eu altura. corri, por exemplo, corcunda. Você sabe o que é o corcunda? É um dorso Sim. curvo, tá? Quando eu corrijo um dorso curvo, sem que perceber, você cresceu. Já cresceu. Porque na hora que você faz isso, que você aumenta o teu corcunda, você está baixando. É Você está verdade. baixando. Ele está martirizando as raízes nervosas. E é muito difícil andar com a postura certinho. Eu tô fazendo maior sacrifício assim, porque eu tô na frente dele, pra ele não me dar bronca, eu tô assim, Tá sabe? forçando Botando o pra- seio pra frente, os ombros um pouco pra trás, assim, pra ver se eu fico certa. Mas o grande vilão. Mas quem fica? Mas o grande vilão chama obesidade. Que não deixa. É uma obesidade, 120 quilos, 130 quilos. Não tem como, né? Não tem como, entende? E aí vai sofrer cada vez mais dos problemas. Porque, ó, vai fazendo isso. Como se trata ciático? Como está ciático? Veja, a grande queixa do ciático é compressão. O ciático não está doente. Tá. Ele está bom, mas ele não suporta desaforo. Alongamento é bom. Alongamento. ciático. Alongamento é o que mais fazemos em nossas clínicas. O que faz uma pessoa sair da crise do ciático? Só remédio? Não, alongamento. Alongamento. Veja bem, Claudete, a dor nunca é causa. Tá. Ela é sempre consequência. Ok. Então, se você toma analgésico, você trata da consequência e não trata da causa. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer em nossa clínica é fazer o diagnóstico da causa. Por que está doendo? Tá. Aí você vai Pra atrás. tratar a Tratou causa. da causa, a dor some. A consequência é A sem dor. Exatamente, dor da sumir. qualidade, entendeu? Da Entendi. qualidade. Bom, você falou do ciático. Qual outro problema que você considera muito grave? Gravíssimo, cefaleia. Cefaleia, dor de cabeça. Tem muito a ver com a coluna do pescoço. Tem? Tem muito, muito, Nossa, muito. eu tenho muita dor de cabeça, Problema- é mesmo? É, muito Mas a eu nem ver uso muito celular. com coluna do pescoço, cefaleia. E veja você que eu vou falar. Tá. Tua cabeça pesa 1 quilo e pouco, 1 quilo 100 gramas. É? É. Ou 900 gramas, dependendo. Uhum. Mas sua cabeça, ela é uma sensibilidade pelas tuas emoções. Uhum. Então, se você tem emoções gratificantes, Uhum. tua cabeça fica mais leve. Nossa, a minha deve estar um peso desse tamanho. Se você tem emoções de desgraça, tua cabeça pesa mais. Preocupação pesa a cabeça. Preocupação é a palavra-chave. Você matou. Falta de grana pesa a cabeça. Preocupação. Mulher que às vezes não dá certo, pesa a cabeça, homem que não dá certo, hoje pesa tem a um cabeça. paciente, né, de 40 anos, jovem, né? Aham. E ele, doutor, eu estava para me separar da minha mulher, minha coluna piorou muito, sabe? Entendeu? Por quê? Porque a tensão emocional e Tá. dá dor de cabeça. Isso. Aí ataca a cabeça. Cabeça e dá uma coisa chamada enxaqueca e dá hemicrânia. Que é hemicrânia? Dói a metade da cabeça só. Toda vez, Claudete, que um paciente se queixa que dói uma metade mais que a outra, pode crer que a coluna está envolvida nisso. E a cervical. E a Que cervical. é essa parte aqui do E pescoço da coluna. Pega os braços também. Alguém tem um celular aí para me emprestar? Você me empresta o seu, só um minutinho? Vou levantar aqui, ali. Obrigada. Bom, você falou do microfone. Eu gostaria de fazer em pé, mas sentado dá para ver. Se eu tô, e também porque as pessoas usam sentados, eu tô assim. Se eu tô no ônibus, eu tô assim. Se eu tô em pé, eu tô assim. Olha a posição. O que Terrível. vai acontecer com essas pessoas no Terrível. futuro Terrível. que ficam assim, fora do eixo? As crianças. As Ó, crianças. querido. Você vê crianças. Obrigada. Você vê crianças assim. E quando a pessoa é míope, né, que não enxerga direito, é pior ainda. Ela fica assim, ó. E você tira o pescoço do eixo. Ela sai fora do eixo completamente. E o que vai acontecer com esses jovens no futuro ou com as pessoas que não têm o celular a nível dos olhos, que usam assim? Não, ela vai ter artrose, desgaste, esmagamento de disco. Desgaste? Desgaste do pescoço. E o pescoço encurta também. Ele encurta. Aí forma aquelas rugas no pescoço. Entendeu? Porque o pescoço encurtou. E isso num prazo mais curto, porque começam a usar na mais tenra idade, quer dizer, pequenininhos. Isso mesmo. E vai encurtando, entendeu? Então é um efeito maligno mesmo. Maligno. Entendeu? E o que mais? A cefaleia, dor de cabeça, que pode levar dor de a cabeça, enxaqueca. entendeu? Tá. Enxaqueca.
Fibromialgia tem muito a ver com doença psicossomática, que é aquela doença que nasce na mente e se manifesta no corpo físico. Então é a doença das nossas emoções. Porque o raciocínio do computador é puro. O computador não se emociona. Não é verdade? Mas nós, seres humanos, somos seres emocionais. Totalmente. Nós, toda hora nos emocionamos. E quando não temos emoções, buscamos. O que o torcedor faz para ir no estádio? Vai buscar emoção, nervosismo. Que a menina, E noites mal dormidas. que a menina faz para assistir o show do seu artista? Vai buscar emoções. Entende? Nós certo. somos viciados em emoções. Agora, emoções positivas curam. Emoções negativas, doença. Pesa a cabeça. Doença. E uma cabeça que pesa muito afeta a coluna. Sim, muito, muito. A postura desnivela os ombros, entende? Uma metade fica diferente da outra. Então é uma pergunta que a gente deve se fazer. Por que a minha cabeça está pesando tanto? Eu mereço Sim. esse peso na cabeça? Não, entendo. E você não me falou da hérnia de disco ainda. Sim. Não é uma grande queixa? Sim, uma grande queixa. Porque com o esmagamento, o disco... Imagina você, o disco é como uma esponja, né? E ele tem água. Na medida que esmaga, ele perde água. E ele se resseca. Na hora que ele resseca, ele racha. Tem fissuras. E ele tem um conteúdo interior gelatinoso, que espirra por essas fissuras como uma hérnia de disco. E aí ele pega a raiz, porque os pares das raízes estão lá. Se ele pega a raiz, é terrível, dá nevralgia. E sobre isso, a Marcela Troiano foi ouvir um médico, colega seu, Dr. Luciano Miller, que é um ortopedista do Hospital Albert Einstein, e que escreveu um livro com, acho que, se não me engano, são umas 100 perguntas, né, e respostas sobre hérnia de disco. Mas a Marcela explica direitinho nessa gravação. Vamos lá então, Marcela. Olá, mãe! Olá a todos que assistem o Pod Saúde, né? Aí com a Claudete Troiano. Eu estou aqui com uma pessoa que você gosta muito, viu, mãe? Ele já foi entrevistado por você várias vezes. É o Dr. Luciano Miller, especialista em coluna vertebral pelo Einstein e pela Clínica Colunar. Não é mesmo? Tudo bem, doutor? Tudo bem. Obrigado pelo convite aí. Espero ajudar bastante os pacientes com essa entrevista. Obrigada por nos receber, né? Agora você está com esse livro aqui maravilhoso sobre hérnia de disco, sem perguntas, hein, para você aqui esclarecer. Você me falou que você está dando esse livro, então quem quiser pode te procurar, né? E aí a gente vai falar então hoje sobre esse tema, pode ser? Eu queria saber, já começar pelo básico, né? O que é a hérnia de disco? Hérnia na medicina é tudo que sai para fora além do limite normal. Por exemplo, o disco, ele anatomicamente, ele é descrito que ele fica abaixo do corpo da vértebra. Então, quando ele começa a rasgar esse disco e vaza, sai além do limite normal, sai e comprime o nervo, esse vazamento do disco é chamado hérnia, por definição. E quais são as causas? As causas é uma mistura. Tudo na vida é determinado por dois fatores: genética e o estilo de vida. Genética por quê? Porque o disco é um tecido, é uma malha de colágeno. Então, como você compra um tecido, uma blusa, essa blusa pode ser mais firme ou menos firme. Não tem blusa que você compra que você lava e nunca esgarça, nunca estraga. E tem blusa que você compra, ó, que porcaria, já estragou. Então, o que é isso? É a qualidade do fio, é a malharia, é o entrelaçamento. A mesma coisa nesse disco. O disco é uma malha de colágeno, pode vir de fábrica mais firme ou menos firme. Isso é genética. Qual que é outro fator? É como a gente cuida dessa malha. Por exemplo, a mesma coisa da blusa. Você compra uma blusa super boa, mas se coloca numa máquina de lavar, você pode estragar, toma um puxão. Isso é como você cuidou dessa malha que você comprou. E nosso corpo do disco? É como a gente cuida dela. O que influencia a hérnia de disco? Sobrepeso, ergonomia ruim em casa, no trabalho, tabagismo, exercícios muito extenuantes sem descanso, também o sedentarismo, esses extremos. Mas todos esses fatores vão agir ao longo de muitos e muitos anos. Então a mistura entre uma malha tão firme e um estilo de vida não tão bom, essa junção, em proporções que eu não consigo te falar, cada paciente vai ter uma proporção diferente, pode causar hérnia de disco. Então, você falou como cuidar, né? Como a gente cuida. Há alguma solução para nós cuidarmos em casa ou no dia a dia para não ter esse problema? Sim, o que é importante é a gente ser saudável, né? E como que a gente cuida do nosso corpo?
mantendo uma rotina de atividade física, exercícios, por exemplo, faz exercício 2, 3 vezes por semana por 30 minutos, manter um peso adequado. Você fazendo atividade física vai ter menos gordura no corpo, mais músculo, e o músculo protege a nossa coluna. Ter uma ergonomia boa no trabalho, em casa, se preocupar com a ergonomia, uma cadeira adequada, ou quem trabalha em casa às vezes é muito pesado, né? Ter o cuidado na hora de, por exemplo, pegar uma coisa no chão, ou que vai varrer uma casa, tomar cuidado com varrer de uma forma adequada. Todos os pequenos cuidados ao longo do tempo vão determinar, podem causar um problema na coluna ou não. E quais são os sintomas da hérnia de disco? Os sintomas normalmente começam com uma dor lombar, aquela dor lombar que não melhora, e você às vezes toma um remédio melhor, depois volta a dor lombar, que quando é do disco, essa malha rasgando pode iniciar com uma dor lombar. E os quadros realmente que formam a hérnia quando estoura e vai comprimir o nervo, os sintomas clássicos são uma dor irradiada para uma ou ambos os membros inferiores, podendo estar associado ou não com uma perda de força e alterações de sensibilidade, por exemplo, dormência na perna, formigamento. Essas alterações podem vir juntas ou separadas. Legal. Eu vou voltar com vocês aí no estúdio um pouquinho, vou ficar papeando aqui com o doutor e a gente volta para esclarecer mais dúvidas, tá bom? Pedir para Marcela depois contar como, acho que entrando nas redes sociais, que bom, um livro grátis, fazia tanto tempo, né, doutor? Parabéns, doutor Luciano Miller, né? Um livro que responde para você que tem hérnia de disco, sem perguntas sobre a hérnia de disco. É lógico, dando uma noção toda da coluna, ele estava falando agora da dor do ciático. É muito complexo, né, doutor? Sim, a coluna é muito complexa, tem 100 articulações, com C. 100 articulações, as principais e as interapofisárias, que são estas, ó. São 100, imagina equilibrar tudo isso. Muito difícil. É verdade que nós nascemos para andar de 4, nós aqui somos teimosos? Sim, nossos ancestrais lá longe, entendeu? Os macacos são intermediários, porque os macacos às vezes eles andam de 4 e às vezes eles andam de 2, né? São os intermediários. É verdade. Então tem os quadrúpedes. Mais sábios. Os bípedes ocasionais, que são os macacos, e o ser humano que se meteu a ficar na posição ortostática. Certo. Então ainda nós somos uma geração que ainda não está completamente readaptada a essa posição. Mas tudo de acordo com a força da gravidade. Tá certo. A força da gravidade que é a principal história do problema de coluna. Começando com salto alto e outras coisas, forma de sentar, forma de dormir, não é? Onde a pessoa vai dormir, tipo de colchão, tipo de travesseiro. Quais são os grandes inimigos da coluna vertebral? O grande inimigo da coluna vertebral, Claudete, se chama vida sedentária. É o pior. Imagina uma torre com os cabos de aço bambo. Nossa senhora. Bate vento, ela vai para lá. Bate o vento, vai para lá. Uma hora ela cai, outra hora ela sobe. Você entende? Os músculos são os cabos de aço. Entende? E principalmente abdominais. Se você está sentada, teu abdominal está relaxado. Você pode ver que ele não está duro. Não. Se você anda, o abdominal está relaxado. E não está duro. Nunca está duro. Ou você faz abdominal, ou ele não se fortalece sozinho. Sozinho não. Não tem milagre. Não. Por quê? Porque o abdominal é um músculo quando nós éramos quadrúpedes. E o abdominal era só para sustentar as vísceras. Você entende? Fígado, rins. Tava bem na dele, né? Tava bem, mas era uma lâmina, uma parede assim, entende? De sustentação das vísceras. Hoje não, o abdominal é o cabo de aço. Então, como ele é flácido, a lordose aumenta. E se ele for flácido e gordo, é pior? 10 vezes pior. 10 vezes pior. E a lordose aumenta. Aumenta a lordose, mostra aqui pra mim. Aquela curva ao contrário. Que deixa o bumbum saliente. Tá. Que deixa o bumbum saliente. Porque as meninas... O que faz o salto... Alto e fino. Deixa o bumbum saliente. Deixa o bumbum saliente. Mas não é de graça. Um dia vai doer a lombar. Um dia vai doer a lombar. É a história das grávidas, né? Altivez da prenhez. Entendeu? Não é? A história das grávidas no fim da gravidez. Ai, que dor nas costas e tal. Porque a lordose aumenta.
Tá, A barriga porque ela pesa. fica com aquela barriga, aí ela, vai fazer ela se joga para trás para não uma cair curva. para frente. Sim. Aumenta a lordose, o canal estreita. Por isso que fala altivez da prenhez, porque os ombros vão para trás, a barriga vai para frente é. e a lordose está Aumenta. instalada. Ainda tem umas que usam ainda salto alto. Ah, meu Deus. Entendeu? Aí 9 meses, não é aí fácil, terrível, não. Aí é terrível. E o que acontece quando a lordose se instala? Não, a lordose é assim, existe uma lordose assim... Natural. Como dizer, é genética. Tá. Tem pessoas que têm o bumbum mais saliente, Sim. geneticamente falando. Entende? Geneticamente, agora, eu diria, com cirurgia plástica ou dermatologicamente falando, também tem umas que eu fico com medo, parece que elas vão cair para trás. É isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Coloca a coisa no bumbum, o bumbum fica desse tamanho e parece que a pessoa vai cair. Mas fica meio antiestético, Eu né? também acho. Eu acho, eu não sei. Muito exagero, é que tem umas que exageram, né? Entende? Então, é Mas assim. quem tem, vai, aqui acho que eu posso falar, né, Hélio? Se eu não puder, você corta. Quem tem bunda grande, vai, ou se transformou numa bunduda, porque quis um bumbum maior, essa pessoa vai ter uma lordose piorada. Aumentado. E aí vai acontecer o que com ela? O abdominal flácido, ela vai ficar mais barriguda. Putz. Às vezes não é porque ela é barriguda, não é porque a lordose empurra a barriga para frente. Ave Maria, mas o que adianta o bumbum ir para trás se a barriga E a vai para barriga frente? salienta. Fica feio. Fica Horrível. feio, fica Um feio. tanto para lá, um tanto E para na cá. hora que aumenta a lordose, aumenta a cifose. Então a pessoa fica mais corcunda, porque é isso aqui, ó. Lordose e cifose, ó. Xiii. Uma tem a ver com a outra. Quer Bom, dizer, um caroço aumentou a aqui... lordose, aumenta o corcunda. Aumenta o corcunda. Nossa, mas então vai ficar horrorosa A postura com o fica passar horrível. dos pontos, Horrível. do tempo. Horrível. Porque a bunda grande, a barriga grande Onde? e ainda um caroço. Isso mesmo. Entende? Imagina uma modelo corcunda. Não vai ter lugar. Nossa, olha, por isso que a gente tem que pensar. Olha, tô brincando aqui, mas a gente tem que pensar muito no que faz, porque não é só o dia de hoje. Então, querida, tem uma vida. Esperamos isso pela frente. Entende? Hoje, né, você está colhendo os frutos do seu passado, É. de tudo que você programou para a tua vida. É verdade. Entendeu? E as coisas vão se somando. Então, com essa vida que nós vivemos hoje, sim, há uma procura pela academia, mas às vezes uma procura exagerada, diferente daquela que os nossos pais tiveram, que era uma vida desde a infância na rua, brincando de correr, brincando de escorregar, brincando de pega-pega, jogando tamborete, que acho que Peão. é melhor falar peteca, né? Porque Peão, as né? petecas, acho que vocês sabem, jogando peão, empinando pipa. Tudo era movimento. Sim. Hoje em dia, com botão, eu aperto o vidro do carro, sentada no sofá, porque você deve lembrar, né, Rui? Quando tinha televisão e não existia o controle remoto, contando para vocês, o que acontecia? Um falava para o outro, se você tinha mais irmãos, muda de canal. Falava, eu não, vai você. Não, vai você. Pô, eu mudei agora, vai você mudar de canal. Por quê? Porque as pessoas tinham que levantar, ir até o aparelho de TV e mudar de canal. Hoje em dia é aqui. Você nem pede para ninguém, porque normalmente você vê TV sozinho, não é? Então, quer dizer, os tempos mudaram. O que pode acontecer com essa geração? Do celular, Claudete, de tudo. você não imagina o que eu ouço. Criança dizendo assim, mas eu tenho que apertar o botãozinho. Entendeu, Claudete? Nem o botãozinho eles querem apertar mais. É muito então, esforço, é muito esforço. Ferrou o Joca, agora Você piorou entendeu, tudo Claudete? mesmo. É terrível. Meu Deus. Eles- Quer dizer, é uma vida totalmente sedentária. E confinada, né? Confinada. Apartamentos. O medo, confinados, que você disse que é um dos horrores. grande vilão da nossa grande vida. vilão da nossa vida e que está intimamente ligado à falta, às vezes, da pessoa até andar, que é de graça, Sim. porque tem medo de ser E assaltado. vinculado às nossas emoções. Você tem com a emoção de que vai acontecer comigo. Sim. E as mães, quando a criança sai. Nossa, Entendeu? Hoje em dia é terrível, né? terrível. É só Entendeu? medo, né, doutor? Entendeu? Vamos voltar com a Marcela Troiano e o doutor Luciano Miller, respondendo um pouco mais sobre hérnia de disco para você que tem esse problema. Por quê? Porque ele escreveu um livro que ele está distribuindo de graça, então uma coisa boa para toda a população. E é Brasil, tá? Brasileira, que pode receber esse livro de graça, com 100 perguntas e respostas sobre hérnia de disco. Marcela? Voltamos
Estamos com o Dr. Luciano Miller, estava aqui conversando. Eu vi. O que é isso? É uma hérnia? Esse aqui é um modelo anatômico da coluna vertebral, mostrando o segmento, uma vértebra em cima, uma vértebra embaixo. Aqui é o disco, essa almofada que ela tem a função de auxiliar no movimento e absorção das pressões do nosso corpo. E aqui, interessante, vai mostrar como que se forma a hérnia. Então esse disco, essa malha em volta que está em vermelho, começa a rasgar, 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 uma hora estoura e daí aqui forma a hérnia. E por que dói? Porque atrás tem o nervo, que é esse amarelo aqui. E o nervo amassado, ele vai doer todo o trajeto dele. E a dor é por quê? A dor é por uma irritação química do disco e pela própria pressão, uma isquemia. Daí dói o trajeto do nervo, por isso que a dor irradia. E como é o tratamento? O tratamento, 90% das hérnias de disco, o tratamento é conservador. O que é conservador? É o uso de medicações. As medicações são de diversos tipos, desde mais fraca, como analgésico, até mais forte, chegando até uma morfina, dependendo do caso, tá? Por isso tem que ter muito cuidado quem vai manipular essas medicações. Depois, a fisioterapia associada, a fisioterapia tira as contraturas musculares que vão contraindo para proteger nossa coluna. A acupuntura também ajuda bastante. E liberações de uma forma geral da parte muscular. Nos casos que não melhoram, daí sim a gente pode indicar os bloqueios das infiltrações, que são injeções dentro da coluna vertebral, ao lado da hérnia do nervo, com injeção de medicamento. E nos casos, mesmo assim, com déficit, ou nos casos realmente que não melhora com nenhum desses tratamentos, a indicação é tirar o fragmento. E como a gente tira? Hoje a gente tira por procedimentos muito menos agressivos, chamados minimamente invasivos, que como a endoscopia, a cirurgia microscópica com microscópio, e tem uma resolução muito elegante do problema, sem uma agressão do paciente, e com isso o paciente tem uma recuperação mais rápida, com menos perda de sangue, não precisa tomar menos medicação no pós-operatório, e retorno mais precoce ao trabalho. Olha que ótimo, não? E para a gente descobrir, né, se tem uma hérnia, se sentir algum desses sintomas que a gente já falou há pouco, tem algum exame? Existem vários tipos de exame? Como funciona? Olha, para fazer o diagnóstico correto da hérnia de disco, primeiro, a gente tem que examinar esse paciente, porque a dor irradiada pode ser também devido a outros problemas, como compressão no piriforme, dores miofaciais, compressões musculares, alterações musculares, então tem uma gama muito importante. Então não é porque só dói a perna que é hérnia, então tem que ter um exame físico. E daí que a gente chama exame complementar, a gente solicita hoje o padrão ouro, a ressonância magnética. Agora, é importante também entender que a ressonância, ela não é o diagnóstico, ela é complementar. Então a gente trata o paciente e não o exame. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo, às vezes a gente vê pacientes que fazem ressonância, 10, 15% assintomáticos, têm alterações na coluna, como uma pequena hérnia, uma protusão, tudo, e são assintomáticos. Da mesma forma que o paciente, às vezes, pode estar sintomático de uma dor lombar irradiada para a perna, e aquela hérnia que viu também não ser a causa. Então é importante essa correlação entre o exame físico, a avaliação do médico, e o exame complementar, para daí sim ter um resultado melhor para o paciente. E eu digo que na cirurgia, o resultado, uma boa cirurgia, são 3 pilares. Primeiro, é uma boa indicação. A boa indicação é fundamental. 1/3 do resultado é indicar bem. Não indicar bem só se é cirúrgico ou não, também indicar quando não é cirúrgico. É extremamente importante. O segundo pilar é uma boa cirurgia. E como que é feita uma boa cirurgia? Quando escolhe um bom profissional, com uma boa equipe, com uma boa estrutura hospitalar, né? É extremamente importante. Se tem qualquer intercorrência, tem uma boa estrutura hospitalar que vai salvar o paciente, vai realmente manter aquele paciente muito bem. E o terceiro pilar é uma boa reabilitação. Seguindo esses 3 pilares, você vai ter uma grande chance de ter sucesso no seu tratamento. Com certeza. Agora, eu tenho uma dúvida. Quando a pessoa já está com hérnia, né? Ela pode praticar exercícios físicos ou tem alguma atividade que ela não possa fazer, algum movimento? Essa é uma excelente pergunta, que todo mundo acha que quem tem hérnia não pode fazer exercício. Pelo contrário, na fase aguda não pode fazer atividade física, mas depois quando passa a fase aguda, que é a fase de dor, o paciente está sintomático, ele deve fazer atividade física. Só uma restrição de rotações do tronco,
exercícios muito extenuantes, mas ele pode fazer, porque o exercício físico fortalece a musculatura, ele aumenta a nutrição do disco, e isso dá uma reforçada em volta da estrutura, então aquela hérnia é o que evita da hérnia até aumentar, quando é feito de uma forma bem consciente, com a boa orientação profissional. Legal. Olha, a gente ficaria falando aqui muitas horas e tudo mais, mas temos o livro aqui com 100 perguntas para vocês esclarecerem. Qualquer coisa podem te procurar. Tem Instagram, doutor? Tem Instagram, Dr. Luciano Miller. Uhum. E daqui, da Colunar também? O da Colunar, tem o Instagram da Colunar, Clínica Colunar. E só para finalizar, esse livro, ele teve como a nossa, como diria assim, por que a gente fez o livro? Porque a gente via essas perguntas que os pacientes sempre colocavam, uma pergunta ou outra, a gente foi anotando essas perguntas, e das perguntas de todos os pacientes, as mais frequentes, a gente fez esse livro de 100 perguntas. Show de bola, adorei. Muito obrigada, doutor. Nós estamos te esperando lá no estúdio. Um beijo. Bom, e a Marcela está aqui, acompanhando também o nosso Pod Saúde, e é lá, então, nas redes sociais que eu posso pedir o livro. Sim, de graça para você, doutor Luciano Miller, muito, muito obrigada. Vamos falar da dor lombar aqui, que ele também citou. A dor lombar, eu não sei se vocês sabem, mas é a principal causa de incapacidade e afastamento do trabalho, não no Brasil, no mundo inteiro. Isso mesmo. No mundo. E que problemas fora a coluna, de doenças, talvez, que podem afetar e dar dor lombar? Quer dizer, eu vou vou lá no teu consultório. Vou consultar o doutor Rui Mercúrio, que é o médico ortopedista especialista em coluna vertebral. E descubro que a minha dor lombar não é da coluna. Isso pode acontecer? Seja de alguma doença? Sim, várias vezes. Por isso tem que ter o critério médico. Às vezes meu doente me liga e diz, posso ir no quiropractor? O quiropraxista? Quiropraxia? Falei, é médico? Não. Ou ele tem um médico na retaguarda dele? Porque, Claudete, tem que fazer o diagnóstico. O que é o diagnóstico? Quiropraxia para dor pode estar enganando o problema. A intenção da quiropraxia é boa. É boa. Mas precisa ver até que ponto ela vai ser útil ao paciente. Ah, tá. Por exemplo, o que eu entendi. Se a dor for real e for na cervical e eu for num quiropraxista, ele pode resolver o problema. Mas se está doendo a dor na cervical, na lombar, e não for da coluna... Então, por exemplo, eu atendi um advogado, ele tinha dor no pescoço. Estão fazendo fisioterapia em outro serviço de pescoço. Tá. Ele tinha um tumor no pulmão, no ápice do pulmão, chamado Pancoast. É um tumor do ápice do pulmão, que dá dor cervical. E ele achava que era da coluna. Ele e quem estava tratando dele também achava que era da coluna. Mas eu desconfiei dele. Ele era um tossidor crônico, fumante crônico. Aí eu pedi um raio-x de tórax e apareceu o tumor. Entendeu? Então é outra coisa. E a dor era no pescoço. No pescoço. Então na lombar pode acontecer. Tumor de pâncreas, dá dor lombar. Tumor de pâncreas, dá dor lombar. A pessoa pensa que está com uma dor nas costas. Eu atendi um rapaz há pouco tempo, 50 anos, com câncer de próstata e metástase na lombar. Com dor na lombar. Dor na lombar era câncer de próstata. Novo, hein? Novo, 50 anos. Poxa vida. Você entendeu? Então, assim, tem que ter critério médico. Você tem que fazer o diagnóstico. Que é o diagnóstico? É a cara da doença. Que doença é essa? Entende? Então, procurar um especialista. Na verdade é assim, entende? Eu até Porque pode piorar a situação. Quer dizer, você pode estar investigando um problema e descobrir outro muito mais sério. Depois de 48 mil pacientes, Claudete, quando o paciente entra no meu consultório, que ele está chegando... Você já está vendo? Eu já fiz metade do diagnóstico. Metade do diagnóstico está feito. Alice Lima, vamos dar uma andadinha pelo estúdio aqui, para ficar de olho na gente, que nós vamos parar lá no consultório. Então, basicamente é isso. E às vezes atendo paciente que grita na rua. Eu estou dentro do consultório, escuto uns gritos na rua. De dor? Dor ciática, dor lombar. Nossa, entende? essa é de gritar? É terrível, entende? Tem casos incríveis. Qual foi o caso mais difícil que você já pegou? Teve algum? O que mais se emocionou? O que mais impressionou? Não, eu brinco e falo assim, eu não apanho de dor. Mas nesse paciente com câncer de próstata, eu apanhei. Eu descobri. Porque nós tratamos
da hérnia de disco que ele tinha também e tudo. Ele não melhorava, não melhorava. E ele veio ao meu consultório com ressonância magnética, entende? Da coluna. Da coluna. Como ele não melhorou, eu falei, olha, você vai tirar outra ressonância. Ele falou, mas doutor, eu tirei uma há 3 meses. Eu falei, não, vai tirar outra, faz outro exame. Aí veio metástase de tumor de próstata dentro do canal vertebral, comprimindo o nervo ciático. E o que teve de diferente na que ele tinha feito e na que você mandou Não, fazer? a primeira não apareceu. E é possível isso? E é possível, porque o tumor, às vezes, ele é explosivo. Ele cresce rapidamente. Rápido. E a dor... Quer dizer, ele já tinha dor, mas não mostrava a ramificação do tumor. Que diabo era o que estava acontecendo. Poxa vida. Então, veja você. Às vezes, o tumor não é o que causa a dor, não. É a expansão dele, que ele cresce e ele esmaga o ciático. E parece uma hérnia de disco, entendeu? E foi assim que ele descobriu o tumor na próstata? Não, eu descobri... Você descobriu, mas e ele quando que não soube? melhorava com as medidas que eram heróicas para resolver uma ciática, não melhorava. Eu falei, faça outra ressonância. Na primeira não apareceu, na segunda apareceu. E ele? Aí eu dei a notícia ruim para ele e encaminhei ao... Ele nunca esperava ser. O AC Camargo. Olha como Critério o médico. Hospital do Câncer, né? Como o critério médico é importante. Mas como pesquisar a dor que você sente é muito importante. A causa. E fazer o exame de próstata também. Isso. Porque hoje em dia você vai no ginecologista, tem lá o papelzinho, tudo para você levar pro teu marido, porque o homem é teimoso. Então, eles usam nós, mulheres, esposas, companheiras, parceiras, para convencer esse homem a fazer o exame de próstata, pelo amor de Deus. Próstata, câncer de próstata mata. E às vezes mata rápido. E você nem sabe que tem. E outra coisa que os homens temem muito é perder a potência sexual com a cirurgia de próstata. E não é verdade. Não, hoje a cirurgia de próstata é endoscópica pela uretra. E ela não martiriza os nervos. Não tem corte. Que tem a ver com a potência sexual. Não tem corte? Não tem nada. Problema, não. Olha lá, tá vendo? Então não tem Hoje desculpa. a evolução foi essa. Agora, como nós citamos aqui, nem sempre é dor lombar e a cervical. É problema de coluna. É problema de coluna. Então, volto lá para aquele começo que eu falei, olha, nem sempre é dor nas costas, né? É culpa da coluna. Eu queria falar dos tratamentos agora, então, nessa parte final, doutor Rui. Infiltração, o que é infiltração na coluna? Ela funciona? Sim, nós fazemos infiltração. E para que casos? Veja, nos casos assim, por exemplo, tem uma compressão de nervo. Compressão. Se você fizer só infiltração, não adianta. O alívio é temporário, alguns dias, uma semana. Mas se você alonga a coluna e faz a infiltração, e o paciente não levanta pesos mais, aí o resultado é magnífico. Pelo que você falou algumas vezes nessa entrevista sobre levantar peso, não é nada bom ficar levantando peso por aí, não. Desde sempre, né? Terrível, terrível. Nós não somos super-homens. Nem vocês são super mulheres. Sim. A gente, olha, a gente afasta a máquina de lavar roupa, né? Cama. Cama, afasta sofá para limpar, que besteira, a gente morre, ninguém nem vê se a gente atendi limpou. uma paciente e falei, você tem carregado peso? Ela falou, não, doutor, só levei um colchão do térreo para o meu andar de cima. Eu falei, meu Deus, você fez isso e fala que não carrega peso? Entendeu? Mulher carrega muito peso. Mulher, nossa, a sobrecarga da mulher é muito grande. O tempo todo. E Claudete, lamentavelmente, depois da menopausa, a encrenca é maior. É pior. A encrenca é pior, entendeu? A encrenca é pior. Por quê? Os ossos ficam mais fracos? Fica mais fraco, porosidade, né? Osteoporose, entende? E nas mulheres... Mais alguma notícia ruim? Não, e Pode as mulheres sedentárias. Ai, meu Deus, piorou. Vamos mudar de assunto aqui. Bom, falando... Que vergonha. Falando sobre infiltração, ela resolve para esses problemas todos. Entendi. Agora, massagem, você falou da quiropraxia, mas nós temos outras coisas, né? Tem as massagens, tem aquele cara que anda em cima das suas costas... Nesse aspecto tem de tudo. Tem acupuntura, tem... Como é que chama aquele outro que é com dedinho? Doim. Doim, isso. Isso ajuda? Bom, eu aprendi tudo isso com meus pacientes. Porque quando eles chegam lá,
Já fizeram Já tudo. fizeram tudo isso, entende? Já fizeram tudo isso. Por isso que eles falam para mim, não vem com analgésico, não vem com anti-inflamatório, não vem com acupuntura, entende? Não vem com quiropraxia, que eu já fiz tudo isso e não E deu resolveu. certo. Ele- Aliás, o anti-inflamatório é perigoso, não é, doutor Rui? o anti-inflamatório é veneno. É veneno, entendeu? Mas ele pode ser usado numa emergência. E pelo médico prescrito. Pelo médico, na médico. dosagem de cada um. Entendeu? Porque tem muito remédio para dor nas costas. Muito, muito, Muito. muito. É o que mais tem. Nossa. E tem gente viciada em remédio para dor nas costas. Ah, e se você não dá o remédio, parece que numa consulta não funcionou, entendeu? Vai Entendeu? pelo remédio. Eu recebo propagandistas de medicamentos toda hora na minha clínica, despejando um monte de analgésicos na minha mesa. Para poder indicar. Pra poder E analgésico é? Veneno. Veneno. Entendeu? Não precisa nem falar mais nada. E eles já chegam então com a cartilha. Já fiz isso, aquilo outro, nada adiantou. São desafiadores. Eles me desafiam. Eu já fiz tudo isso. O que você tem para mim aí para eu melhorar? Entendeu? Nós temos lá até na clínica, Claudete, uma mesa. Nós amarramos os pés dos pacientes Para não fugir. com ganchos. Meu Deus do céu. Com ganchos. Jura? Eles são postos esses ganchos na mesa É. e a mesa levanta. Então o paciente fica com a perna lá em cima e a cabeça lá embaixo. Ai, meu Deus. E nós alongamos a lombar. E não dá tontura? Eu Não, já estou me imaginando. Nós testamos, os nós assim. testamos. É. Vamos devagarinho, tudo Tá. bem, tudo bem. Pode levantar um pouco mais? Pode. A maioria adora essa posição, a maioria. Porque já sai de lá esticada. É, sai alongado. Aliás, os animais são muito inteligentes Claro, em se relação a espreguiçam isso. pra quê? Para se alongar. Quem tem cachorro, gato, não Sabe sei se disso, outros tipos, sabe né? disso. Mas sabe disso. Sabe Porque disso. o cachorro, ele levantou, ele já estica as É, pernas, estica faz isso. a pata pra lá, a Alongamento, pata pra cá. alongamento. E o gato faz mais ainda, aquele Mas lá. o alongamento é uma benção. É E uma a benção. natureza é sábia. E o alongamento é antigravitacional. Ou seja, não deixa você achatar. Eu acho que você tem que se espreguiçar todo dia. Ficar se espreguiçando, alongando Isso os é bom, peitorais. É ótimo. E então vamos às dicas agora. Falando da dor nas costas, que afeta milhões, como eu falei aí, mais de 80% da população mundial. Quem trabalha muito sentado, o que deve fazer para no final do dia não ficar com dor nas costas, não toma analgésico que é veneno e dormir direito? Veja você, eu recomendo Tá. aos meus pacientes sedentários, existe uma barra fixa que a gente põe na porta de Eu casa. tenho até hoje por recomendação sua, Uma barra para fixa. não diminuir muito. Isso. Para você, todo dia que passar embaixo dela, dá uma pendurada. Dá uma pendurada. Tá. Entendeu? É aquela barrinha que fica entre os batentes Isso. e você põe numa posição que você faça um esforcinho, levante e Ela se é telescópica, pendure. né? Isso, Ela prensa. ela prensa. E aí você se pendura, todo dia dá uma pendurada. Outra coisa Isso é bom. importante, muito importante, é você se alongar, se espreguiçando. O corcunda é maligno. Corcunda é maligno, entendeu? Então, o que nós fazemos mais na nossa clínica, nós colocamos coxins aqui e invertemos o corcunda. Ele é Tá. assim e nós fazemos isso, Ah, entendeu? tá. Então, na hora que você corrige o corcunda, você cresce. Você Tá. cresce. A postura fica mais bonita. Sim. Eu digo sempre, o bonito é o saudável. Tá. O feio é doença. É o que incomoda, Que incomoda. é o que entristece, o que você falou, o que envelhece, o que envelhece, entendeu? e traz outros problemas. Então, né? na hora que você tem uma postura bonita, isso é rejuvenescedor. Na hora que a tua postura está caindo, desabando, é velhice. E para as pessoas que estão nos vendo e já estão na terceira idade, já pararam de trabalhar, o ritmo de trabalho diminuiu, né? O que é importante, quando você fala tem que se exercitar, isso quer dizer o quê? Eu tenho que subir dessa escada, eu tenho que andar. Que coisa que eu posso fazer que seja barata e eu possa fazer? Entendo. É assim mesmo. E eu vejo sempre, tem pacientes minhas que são dançarinas, elas dançam, gostam de dançar. Sai aí, tem muitos bailinhos em São Paulo. Dançar é Desculpe muito a mão bom. aí, viu, Hélio Vargas? Eu sou meio italiana, assim, descendente, aí eu falo assim, estico a mão e entro na outra câmera. Desculpem, perdoem. Entende? Então, dança, caminhadas é muito bom, bicicleta é ótimo. Ah, é? Andar Agora, de bicicleta? o melhor de tudo, por que é o melhor de tudo? É a natação. É? Por que a natação é o melhor de tudo? Porque mexe tudo?
Porque ele é antigravitacional. Ah, porque tá na água, claro. E você não tá com a pressão na coluna, você tá se alongando. E a natação ou pode ser uma hidroginástica? Pode ser também, você pesa menos na piscina. Você pesa menos. Você consegue fazer mais coisas. Mais coisas e é saudável. Entende? Natação é saudável. Então você diria que para a coluna o melhor é a natação? Ah, melhor natação. Fantástico, fantástico. Dificilmente em toda a minha vida de 48 mil pacientes, eu atendi um nadador com dor nas costas. Entendeu? Dificilmente. Poxa, parabéns para a natação. E essa pode nos acompanhar por uma vida inteira. Fantástico. Porque nós temos natação para bebês recém-nascidos. Pois né? é. Até parto na água se faz Sim, hoje, né? É verdade. Entendeu? É fantástico. Então, assim... E outra, a pessoa não vai ter medo, que é outro sentimento ruim, se ela aprende a nadar desde pequenininho. Isso né? mesmo. E tem bons sentimentos, né? Tem bons sentimentos. Doutor Rui, o que mudou no aspecto, de um modo geral, tratamento e cirurgia na coluna vertebral nesses seus mais de 40 anos, né? Isso, 45 anos de profissão? Na verdade, é assim, no começo, que a cirurgia aconteceu de coluna, uns 30 anos atrás, foi que aconteceu a ressonância magnética e a tomografia computadorizada. Porque até então só tinha raio-x, né? Era mais difícil. Não tinha médico de coluna. Eu me lembro que eu fundei na Escola Paulista de Medicina um ambulatório de coluna. Meus colegas detestavam atender coluna. Detestavam. E eu gostava, entende? Então eu abri um ambulatório de coluna, em uma semana eu tinha consulta para 2 anos. Nossa, eles ficaram com inveja? Lotou para 2 anos. Você entendeu? Eles não acreditavam. Não, eles não gostavam de atender Não coluna. gostavam. Eu gostava. E aí começou a ressonância magnética. Então você fazia diagnósticos precisos. Entendeu? Eu atendi até tuberculose de coluna. O que é uma tuberculose de coluna? Que tuberculose pulmonar que E tem da coluna. pegou na coluna. Ah, meu Deus. Porque o pulmão é bem junto da coluna. É próximo. Entende? Então eu fazia diagnósticos incríveis com esses exames, né? Então isso mudou muito, foi uma revolução, entende? É o diagnóstico que eu digo. Qual é a cara dessa doença? Que Tá. doença é essa? Mas a cirurgia acabou mudando também? Ela ficou Sim, mais prática? sim, Hoje tem a sim. robótica, se aplica a mas coluna? hoje, querida, é assim. O grande handicap é não operar. Ah, é? Eu É o sou tratamento. cirurgião de coluna. E meu doente vem lá às vezes para mim, eu vim aqui para você me operar. Eu digo, não. Você veio aqui para ver se eu não tenho que te operar. Que é o melhor negócio. Que é o melhor negócio. Mas Porque ela mudou? Ela ficou mais fácil? ficou, mas assim, veja. Jamais se opera uma coluna para tirar a dor. Não, Tá. A dor não tem indicação. Agora, outros dados clínicos, Pode ser. pode ser que a cirurgia vá dar resultado. Então, para levar um paciente para a mesa cirúrgica, e ele sair do hospital e falar para você, você operou minha coluna, mas a dor não saiu. Também não adianta. Não adianta, é terrível. Né? Então, é o diagnóstico. Diagnóstico Continua perfeito. sendo o mais É mais importante importante. para quem sofre com dores. E boa indicação da cirurgia, boa indicação. O diagnóstico. Fora a habilidade do cirurgião, né? Uhum. Você acha que a gente sempre deve consultar 2 médicos? Você é médico, Eu acho meio que chato eu te perguntar isso, mas... quando é cirurgia de coluna, eu aconselho meu paciente a consultar outro colega. Eu não indico, eu falo, ó, vê Tá. um colega que faz coluna E e vai veja. buscar uma outra opinião. Quando não, eu levo o caso para uma junta médica, entendeu? A Paulista tem junta, a Escola Paulista de Medicina tem junta médica. Então, levo lá para discutir o caso, entende? Quem sofre mais com dores na coluna vertebral, os homens ou as mulheres? As mulheres, por causa da gravidez, E da menopausa. da menopausa. Ela sofre mais. Você Porque como médico, desculpa, doutor Rui, você como médico ortopedista que trata da coluna vertebral, indica vitamina D que fortalece os ossos, não? Olha, a vitamina D é fácil dosar no sangue. É fácil dosar. Então, hoje em dia se dosa a vitamina D. Mas a vitamina D precisa de sol também, né? Não é de vez em só quando você precisa tomar um suplementar. sol, né? E também, Claudete, movimento. É isso. Mas veja bem, às vezes o paciente diz para mim, eu vou nos meus médicos, ele diz para eu me movimentar. Se eu me movimento, dói mais, entendeu? Então, primeiro eu preciso tirar a dor.
Na hora que eu tiro a dor, daí, ó, você vai ter que fazer isso. Se movimentar com dor nas costas e já começar a fazer o movimento sem consultar o médico pode ser perigoso, doutor? Não só perigoso, mas muito desagradável, né? Como é que você vai Ele fazer... não vai continuar. Como é que você vai fazer ginástica e dói, né? Não É dá. terrível, não tem como. Aliás, com dor não dá pra fazer Não nada. dá pra fazer nada, Essa que é a né? verdade. Você não trabalha direito, você não namora direito, você Isso não aí. vive direito, você não faz serviço de casa E, direito, você não Claudete, faz nada direito. Sabe qual é a pior dor do mundo? A que eu sinto. É, a da gente. A da gente. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada por ter vindo. Espero que volte em outros episódios aqui do Eu nosso só queria Pod repetir um Saúde. chavão, que eu Ah. sempre repito Ah, no fim das fala. minhas entrevistas. Então diga. Ter sucesso não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ter ser muito feliz. Para ser muito feliz, você precisa ter muita saúde. Sendo muito feliz com muita saúde, você vai ter um raciocínio brilhante para ganhar muito dinheiro, honestamente. E ter sucesso. Ter sucesso. Doutor Rui Mercúrio, médico ortopedista. Você tem artigos no seu canal, no YouTube, no site, no Instagram? Tenho mais de 150 vídeos no YouTube. É, no YouTube é @drrui com Y, Rui Mercúrio, não é? Não, Rui Mercúrio HG5273, é isso? Tá aí no vídeo. No site, Rui Mercúrio, aí sim, .com.br. E no Instagram, deve ser a mesma coisa. Dá um Rui Mercúrio aí que você vai achar. Rui Mercúrio, @, né? Dr. Rui Mercúrio, DR Rui Mercúrio. Doutor Rui, muito obrigada por ter vindo, tem ensinado tanto sobre a coluna e ficou bem na cabeça aí o que prejudica os dois vilões, o medo e a força da a gravidade, força da gravidade te... Encolhendo. Isso não é jacaré nem crocodilo. Achatando, encolhendo. Então vamos desencolher... Se Espreguiçar, se estica e alongar. agora e não perca o próximo Aprenda episódio. com os bichos. Aprenda, olha pro seu cachorro, imita o cachorrão, tá bom? Beijo.